Ide ao mundo e ensinai os povos todos. Convosco estarei todos os dias, até o fim dos tempos, diz Jesus. Domingo, 1º de junho, começando mais um mês e começando mais uma semana. Hoje nós começamos a semana, começamos o mês, celebrando uma grande festa. A festa de Ascensão do Senhor. É a solenidade, né? Vamos celebrar essa festa que Jesus, na Páscoa, né, morreu, foi crucificado e ressuscitou. E essa ressurreição, essa Páscoa, ela é tão importante que nós celebramos a Páscoa do Senhor aí. 1ª semana, 2ª semana, 3ª semana, 4ª semana, 5ª semana, 6ª semana, até agora a gente celebrar a Ascensão do Senhor. O que é ascensão? A subida. Jesus é ascendido ao céu. Jesus sobe para Deus, ele volta. No início, né, na encarnação, o verbo era Deus, o verbo estava em Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo desce, agora o verbo sobe, agora o verbo volta, agora cumpre a palavra, onde ele diz: eu vou voltar para o Pai. Eu vou voltar para o Pai. E ele nos promete algo, né? Quando eu voltar para o Pai, eu vou enviar o Paráclito. Eu vou enviar o advogado, eu vou enviar o Espírito Santo. Por isso que hoje domingo é dia de festa. Se alegre, meu irmão, faça festa, louve, agradeça, vibre, comemore. Jesus ressuscitou, Jesus voltou para o Pai. E ele diz isso, né? Se alegre, porque quando eu estiver falando para vocês, eu estou falando essas coisas para vocês, para quando acontecer, vocês se alegrarem, porque eu já estou preparando vocês. Quando eu ir para o Pai, eu vou mandar o Espírito Santo. Então ele manda: alegre, alegrai-vos, alegrai-vos. Vamos ouvir o evangelho de hoje, que está em Lucas 24, do 46 ao 53. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isto. Eu enviarei sobre vós aquele que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida voltaram para Jerusalém com grande alegria. E estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse é o momento agora da despedida, né? Esse é o momento agora, não de uma despedida triste, porque eu sinto que o momento mais triste para os discípulos, para aquela comunidade, foi ver Jesus sendo crucificado, apanhando, sendo maltratado, ferido, machucado, até morto, né, na cruz. Aquele momento foi doloroso. Quando Jesus ressuscita, já começa a esperança, e aí Jesus caminha com eles. Foi o que nós vivemos da Páscoa para cá, né? Jesus fazendo as aparições com os discípulos de Emaús, na pesca milagrosa, com Pedro, com Maria Madalena, com Tomé. Jesus aparecendo para não deixar eles vacilarem, para não deixar que a fé deles esfrie. E hoje, Jesus confirma, né?
Estava escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará nos mortos no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados. Ou seja, ele não morreu na cruz à toa. Ele morreu para nos perdoar. Por isso que não é justo que você se condene, que você se culpe, porque Jesus morreu, Jesus se entregou para nos curar, para nos perdoar, para nos salvar, para nos libertar. Eu creio muito nisso. É essa fé que me faz eu vencer os meus pecados, as minhas limitações, as minhas imperfeições, porque Jesus me lavou com o seu sangue. E ele te lavou também. E você precisa acreditar nisso. E Jesus, no versículo 48, ele diz: vocês serão minhas testemunhas. Eu vou enviar agora para vocês aquele que meu Pai prometeu. E agora ele diz: vocês serão revestidos da força do alto. É cheio de nome para o Espírito Santo, né? Agora o nome do Espírito Santo é a força do alto. Vocês serão revestidos pela força do alto. Vocês serão revestidos pelo Espírito Santo. Vocês serão revestidos pelo Paráclito, pelo advogado, pelo defensor. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu estou indo para o Pai. Eu vou para o Pai. A ascensão, a subida. E agora, lá do céu, junto com o Pai, eu vou enviar a força do alto, o Paráclito, o advogado, o Espírito Santo. É esse Espírito Santo que vai te guiar. É esse Espírito Santo que guiou Pedro, que guiou Paulo, que guiou Maria, que guiou João, que guiou Mateus, que guiou Lucas. É esse mesmo Espírito que vai guiar você, que vai me guiar. Sem esse Espírito nós estamos perdidos, nós estamos cegos, nós não sabemos nem para onde ir. Mas esse Espírito, ele é luz, ele é verdade, ele nos dá a direção. Jesus, nessa partida, indo para o Pai, ele nos garante que vai enviar o Espírito Santo para nos revestir. E ali, levando a gente para fora ali, perto de Betânia, ele ergueu as mãos e nos abençoou. Jesus te abençoou. Jesus, enquanto ele estava subindo, ele estava abençoando os seus. E naquele momento dele abençoando os seus, versículo 52, o adoraram. E aqui está a grande missão minha e sua: adorar, adorar Jesus, adorar. Você tem dedicado tempo para adorar Jesus? Por isso da importância da gente ir para a igreja, por isso da importância da gente ir para a Eucaristia, porque nós devemos adorar a Deus, colocar Jesus, Deus, de fato, no lugar que deve ocupar na nossa vida, primeiro lugar, absoluto. No versículo 53, olha como diz: e estavam sempre no templo bendizendo a Deus. A primeira comunidade, os primeiros cristãos estavam sempre no templo bendizendo a Deus. E você tem ido para o templo? Ou você está com aquela historinha que reza em casa? Aqui está o Evangelho, versículo 53. Eles estavam sempre no templo. A comunidade, os primeiros cristãos estavam sempre no templo bendizendo a Deus. Então cuidado com esse discurso que a gente se machucou, foi na igreja, ouviu uma crítica, ou isso e aquilo, se decepcionou com o padre, se decepcionou com alguém, e aí a gente não reza em casa. Isso é desculpa, isso é conversa fiada, tá? Nós devemos sim permanecer no templo, bendizendo, louvando, adorando, ouvindo, se alimentando da Eucaristia. É isso que vai fazer a gente permanecer de pé. É esse Espírito que vai nos revestir dessa força do alto para a gente vencer os desafios dessa vida. E concluindo essa reflexão, nesse domingo, iniciando a semana, iniciando o mês de junho, vamos assim para o último mês, né, do primeiro semestre. Junho é a metade do ano. Vamos pedir o Espírito Santo
para que esse Espírito Santo nos guie, para que esse mês de junho eu não faça nada segundo a minha cabeça, eu não faça nada segundo a minha própria vontade, porque às vezes a gente toma lá da cá, às vezes a gente quer olho por olho, dente por dente. Não. Nesse mês de junho eu quero fazer a vontade de Deus. Nesse mês de junho eu quero que o Espírito Santo, o Paráclito, o advogado, o defensor, essa força do alto me revista e eu cumpra de fato a vontade de Deus. Próximo domingo é muito especial. Essa semana nós vamos viver intensa. Eu quero convidar você que está chegando aqui hoje, se inscreve no canal. Esteja aqui todos os dias comigo. Vai ser maravilhosa. E você que já está inscrito, parabéns. Essa semana vai ser linda. E compartilhe esse link com outras pessoas para que outras pessoas possam vir também participar com a gente. E para finalizar, vamos orar. Vamos pedir que essa força do alto nos revista. Hoje é um dia muito especial, 1º de junho, começando o mês agora. E eu quero que você consagre este mês de junho ao Espírito Santo. Apresenta as tuas lutas, os teus desafios, a tua família, o teu trabalho, a tua casa, as tuas metas ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Consagrando este mês de junho ao Espírito Santo, crendo e confiando que será um mês abençoado, será um mês de muitas graças, de muitas resoluções, de muitas boas notícias, de muitas vitórias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia, uma ótima semana e um mês super abençoado. Até amanhã, se Deus quiser. Que junho venha repleto de bênçãos.